paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje eu dei uma mudada de lado aqui e vi que melhorou a luz. Acho que ficou melhor esse lado. E importante é a palavra, né? Eu vim trazer a palavra para você. Hoje ela está em 1 Coríntios, no capítulo 15. O versículo eu vou ler para você do 6 ao 9. Vai nos dizer assim: Depois foi visto por mais de 500. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja do Senhor. Mas pela graça de Deus, sou eu que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui, amém, gente? Aqui a palavra está sendo de Paulo, né? Para a igreja de Corinto. Ele estava explicando, né? Que ele foi um perseguidor. Ele se sentia muito mal por isso, porque ele se apaixonou, se agarrou com tudo em Jesus Cristo, porque Jesus, ele viu toda aquela morte de Jesus e Jesus apareceu para ele, né? Jesus apareceu para ele pedindo para que ele parasse de perseguir a igreja. Ele perseguia a igreja, ele era terrível, ele diz que ele puxava as mulheres pelos cabelos de dentro de casa. Ele era terrível, ele era um homem mau, perseguidor da igreja. E você vê que Jesus apareceu para ele porque Jesus sentiu que ele não era aquilo ali. Que Jesus tinha coisa melhor para ele na vida do que ele fazer aquilo ali. E ele seria um grande homem depois que Jesus lapidasse ele. Assim como Jesus faz conosco, quer nos lapidar, quer nos transformar em pessoas melhores. Jesus também fez isso com Paulo. Quando Paulo viu que era Jesus, Paulo ficou cego, né? Jesus permitiu ali que ele ficasse cego, para que depois Jesus mandasse lá, né? Ananias mandasse lá e curasse ele, para ele ver o poder de Jesus. Que ele ali, quando ele viu Jesus ressuscitado, ele já viu o poder de Jesus. Mas ele precisou sentir nele. Imagina, ele estava apavorado, preso, já por 3 dias, quando Jesus mandou Ananias lá para tirar a cegueira, as escamas dos olhos dele. E ele ali, ele se entregou, ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele, depois dali, ele se dedicou toda a sua vida, até a hora da morte, a Jesus, a conseguir almas para Jesus. Paulo, ele orava 6 horas por dia. Ele orava 6 horas seguidas, sem parar. Então as pessoas
só tocavam nas vestes dele, já eram curados. Paulo converteu muitas e muitas pessoas para Jesus. Então aqui, gente, o que é a mensagem para nós aqui nessa palavra de Paulo? Que Jesus não desiste, não importa qual seja aí o seu mal. Não importa de onde você veio, não importa que pecado você cometeu. Porque Jesus aqui nos mostra que mesmo todos os pecados que Paulo fez, ele era Saulo naquela época, Saulo de Tarso, Jesus perdoou e Jesus o transformou. Jesus o transformou. Então, ele pode transformar você também. Jesus tem esse poder de transformação em todos nós. Por mais que nos achamos pequenos, por mais que nos achamos falhos, pecadores, tem pessoas que têm muitos pecados, fizeram muitas coisas ruins na vida, né? Tem pessoas que fazem, gente, muitas coisas ruins, assim como Paulo. Você vê pastores aí, você vê pastores às vezes todo tatuado, todo, você acha estranho, mas aquela pessoa ali, ela foi, tem pessoas que foi grandes traficantes, acabou com muitas vidas, destruiu muitas famílias. Tem pessoas ali que fizeram muitas coisas ruins, mas também o processo deles foi terrível. Eles não se curaram da noite para o dia. Muitas pessoas têm preconceitos. Muitas pessoas dizem, ontem era um traficante, hoje é um pastor. Mas não, gente. Ninguém se torna pastor da noite para o dia. A pessoa passa por um processo e o processo é terrível. E a pessoa tem que ter muita perseverança. Quanto mais você faz coisas ruins, mais é difícil de você largar, mais é difícil o seu processo, né? Porque muitos de nós estamos aqui com pecados que a gente acha que foi pequeno, mas que para Deus não tem tamanho, todo pecado é pecado, mas as consequências são diferentes. E nós que achamos que nós nem fomos tão pecadores, nosso processo já é doloroso, difícil, muito difícil de nós largarmos a nossa carne, largar coisas que nós fazíamos errados e agora nós queremos ser pessoas diferentes. Você imagina como é para essas pessoas que usaram drogas, que vendiam drogas, que tinham dinheiro fácil, né? Que eram os donos da boca e de repente estão ali sendo pastores. Mas não é porque ele merece ou porque Deus deu a chance para ele e já tornou ele pastor para ele ser bom, não. Ele passou também por processos. E nós nunca devemos julgar assim a pessoa que está ali diferente, nós julgar pelo passado dela. Nós não podemos fazer isso. Porque se ela não passou um processo terrível, que geralmente passou, ninguém consegue nenhuma cadeira, como Deus diz, né? Eu vou te dar uma cadeira, eu vou te dar honra. Ninguém recebe isso de Deus sem antes se purificar, se santificar, se limpar de toda imundície. Então, se a gente vê a pessoa ali, nós temos que achar muito lindo aquilo ali. Porque quanto mais a pessoa foi ruim, quanto mais a pessoa fez coisas que desagradou a Deus, e se ela está ali curada, é porque ela passou por um momento muito terrível, isso você pode contar. Então, ela superou aquilo ali. Ela teve que passar por um
um processo muito grande para superar aquilo que ela foi e se transformar, que nem Paulo se transformou em Paulo, o melhor apóstolo, o apóstolo que mais trabalhou, o apóstolo que mais conseguiu vidas, almas para Deus, para Jesus, o apóstolo que tem maior parte na Bíblia, porque ele fez por merecer, ele se dedicou, ele sofreu, a vida dele foi dedicada a Jesus, mas durante o procedimento todo, durante tudo que ele fazia para Jesus, ele sofria muito. Ele sofria perseguições, ele ia para a prisão, ele apanhava muito. Tudo por Jesus ele fez. Entregou a sua vida toda. Então nós devemos sempre pensar nisso, que Jesus é capaz de transformar nossas vidas. E nos agarrarmos nisso com muita fé e esperar o agir de Deus em nossas vidas. Todos os dias nós estamos aqui pregando, todos os dias com fé, porque a nossa fé às vezes ela enfraquece, mas quando a gente vê, Jesus vem e nos levanta, e a nossa fé renova todos os dias. Todos os dias nós levantamos e deitamos, esperando que vai ser um dia diferente, que vai ser um dia que tudo vai mudar na nossa vida, que Deus vai virar nossa página. E Ele vai, porque Ele virou muitas páginas já. Ele já transformou muitas vidas, a gente vê. A nossa não vai ser diferente. Nós só temos que confiar e esperar no Senhor, amém? Então deixo essa mensagem hoje aqui para você, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de muita expectativa, de muitas realizações, e que Deus trabalhe grandemente, fortemente para você nessa semana, e pode contar que Ele já está trabalhando. No momento que você entrega tudo no altar, Jesus ali já começa a trabalhar. E você não vê, porque tudo começa por detrás, tudo começa internamente, depois que nós vamos ver os resultados. Pode confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus. Nós nos agarramos nele e temos nossa fé toda depositada nele. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor, deixe seu joinha, inscreva no canal. Não esqueça, tá bom? Fique na paz do Senhor.